Estamos com o nosso CDL Cast diretamente do GAF, no estúdio da CDL Sorriso. E agora eu estou com 3 mulheres maravilhosas aqui, lindas e inteligentes, e vamos falar sobre um assunto que está mexendo com o empresário hoje, né? Que está tocando ali o calcanhar de Aquiles do nosso empresário hoje, que é a NR1. E eu estou aqui então com a Tupiara Guareschi Ikegaia, ela que é psicóloga, né? Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse tema desafiador, né? A saúde mental e a nova NR1. Muito bem, estou também aqui com a Raquel Lima, ela que é especialista em gestão de pessoas e educação corporativa. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Fabiola. É uma alegria também poder falar sobre educação corporativa, que é o que eu vivo todos os dias da minha vida. Então vamos lá bater um papo bem gostoso. Isso aí. E também a nossa querida Eliane Correia, ela que é mentora de desenvolvimento pessoal e ela é a mulher que está desmistificando a NR1 por aí, né, Eliane? Isso, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, desde já você, CDL, e com certeza vai ser uma alegria estar aqui conversando, esclarecendo, né, pontuando. Eliane, então vamos começar contigo. NR1, né, uma norma que entrou em vigor esse ano, né, que muda aí toda uma questão e que está sendo hoje uma dor do comércio, né, porque ela chegou, ela tá em vigor, mas o empresário está perdido ainda, né, de o que realmente ele precisa fazer. Fala um pouquinho para nós então sobre essa nova norma. Isso, eu acho que como é muito novo, né, tá em muitas dúvidas, né, muita gente falando muita coisa. E eu sinto os empresários perdidos, né, sem direcionamento, e uns falando que não vai dar em nada, então não vão fazer. Então tá bem assim. Então a gente precisa trazer muita informação sobre isso, né, porque é sério, é muito sério, né, e o mais interessante é entender por que a NR1 surgiu. Então hoje, tanto aqui no podcast quanto depois na palestra, né, a gente vai estar falando isso, como surgiu, por que surgiu, né? Porque os empresários estão vendo o quê? Mais um gasto, né? Mais um gasto, cuidar da saúde mental do colaborador. E quem que cuida da saúde mental do empresário? Esses são os questionamentos que eu mais escuto, as duas respostas, né? Mais um gasto e quem vai cuidar do empresário, né? E aí, então vamos lá, não é gasto, é investimento? Sem dúvidas. E a gente cuida também da liderança, porque começa-se pela liderança, né? Até a Raquel vai falar muito sobre isso, a Ginka Tupiara também. Então o líder precisa estar bem para gerir a empresa dele, os colaboradores dele, né? Então a NR1 ela atende todos, né? Porque ela trabalha o clima organizacional, ela não vem com a obrigatoriedade de você atender um indivíduo que não está bem na empresa. Ela avalia os riscos psicossociais do local, do ambiente. Nesse ambiente estão todos, inclusive a liderança. Então é para um bem-estar de todos, para melhor produtividade de todos, para menos rotatividade, para tudo isso, né? Então a NR1, ela existe há muitos anos, né? Ela é a mãe de todas as NRs, ela é a primeira norma. Dela que saem todas as outras. Sim. Só foi incluído agora a avaliação dos riscos psicossociais. Antes se avaliava riscos físicos, agora se avalia riscos mentais, né? Emocionais. Então essa é a única mudança. Então o empresário ele já faz o PGR, ele já faz a avaliação dos riscos físicos. Agora ele vai fazer a avaliação dos riscos que vamos dizer assim, os fatores que põem em risco a saúde mental também das pessoas que trabalham ali, né? Então, feito a avaliação, olha-se o resultado, aí entra algum outro profissional para um plano de ação, né? Contínuo. Seria isso, resumidamente, mas vamos falar mais. Sim. Tupiara, saúde mental é um problema hoje, né? As pessoas estão adoecendo mentalmente e é importante que a NR1 traga isso para o debate, né? Que as empresas comecem a prestar atenção na saúde mental do seu colaborador. É de extrema importância. Fabiola, a gente cresceu escutando o seguinte: você tem sua vida, tem seus problemas. Quando você
você chega no seu trabalho, é como se você estivesse com a sua mochilinha nas costas chamada vida, tira lá na porta da empresa e você entra e você é só trabalhador, né? Essa é uma perspectiva que já sabemos imensamente limitada, porque o ser humano ele é íntegro, ele vai inteiro para o trabalho, ele está inteiro dentro da sua casa, nas suas relações. Então, pensar a saúde mental no ambiente de trabalho é olhar primeiro o ser humano em toda a sua integralidade. E outra coisa também é importante, a gente admitir, sim, que o ambiente de trabalho pode adoecer pessoas. Se a gente for olhar as estatísticas no Brasil, o Brasil tem índices estratosféricos de afastamento no trabalho por causa de problemas de saúde mental. Ansiedade, depressão, burnout, pessoas sofrendo de pânico, ansiedade generalizada. De onde vem isso? Será que é só dentro da esfera privada que as pessoas, vamos dizer assim, desenvolvem esses transtornos? Ou será que o ambiente de trabalho não favorece ou por vezes piora o que já está posto? Um outro elemento importante que a Helena falou, se teve inicialmente a ideia de que era um gasto a mais para a empresa, né? Mas hoje a gente já sabe que problemas com saúde mental, eles geram gastos para a empresa. Por quê? Aquele trabalhador, ele vai estar fora, ele vai estar afastado, alguém vai ter que cobrir ele, para cobrir ele vai ter que treinar, por vezes ter novas contratações, e aí prejuízos começam a ser desencadeados. E mesmo que ele fique, baixa produtividade. Exato. Então daqui a pouco vai sair mais caro ele não cuidar da saúde mental do colaborador. Já está saindo. Mas é óbvio, né? Cuidar da saúde mental da pessoa é de extrema importância. Quem é que com alto nível de estresse consegue se concentrar? Se ele não concentra, ele não tem atenção. Se ele não tem atenção, ele não tem memória. Se ele não tem memória, ele não lembra. Né? São processos básicos mentais que em qualquer tipo de atividade são necessários. Sim. Né? A gente sabe, depressão afeta funções cognitivas importantes. Então, se eu não estou bem psicologicamente, emocionalmente, por consequência, outras capacidades minhas também estão sendo afetadas. E essas capacidades são requeridas no trabalho. Então, cuidar da saúde mental do trabalhador é investimento e, inclusive, estratégia empresarial. Porque o resultado disso lá na frente é um trabalhador engajado, aquilo que a gente sempre ouve falar, né, do vestir a camisa da empresa, é um colaborador que veste a camisa da empresa porque ele se vê valorizado. Lá na frente isso se converte em produtividade. Fala pra mim, como separar então, para entender, né, se o problema do colaborador foi gerado dentro da empresa por esse estresse, excesso de cobrança, enfim, ou se ele já trouxe de casa, como separar isso? Através de estratégias de investigação dentro da empresa. Por quê? Quando a gente fala nos riscos psicossociais, a gente precisa pensar em determinados elementos da organização do trabalho que podem afetar, né? Então, a gente constrói um plano de investigação para ver, dentro de uma empresa, o que favorece clima, cultura, qualidade de vida. Como está a liderança. Exato. A liderança faz parte da história. Pesquisas, é feita muito pesquisas. Né? Pesquisas com os colaboradores, através de perguntas, onde eles têm que responder de uma forma sigilosa. Mas eu penso então, assim, sigiloso, né? Porque eu penso assim, às vezes, sigiloso. Esse colaborador, ele tá sofrendo ali algum assédio moral, alguma questão interna da empresa, acontece. E que ele não vai ter coragem de revelar, de falar por receio de alguma retaliação, você não né? coloca
seu nome. Então as empresas hoje trabalham muito com as pesquisas, que a gente chama de pesquisas de engajamento, que são perguntas que é lançada a todos os colaboradores da empresa e eles respondem via online mesmo, sem colocar o nome, sem se identificar, sem nada. E dependendo da resposta, tem o compliance, que também é um setor que faz esse tipo de investigação, que é o que a Tupiara está falando. Que aí entra o papel da liderança, que aí é como você ter uma escuta ativa, que é como você ter uma comunicação mais aberta, respeitosa, clara. Então aí tem como chamar esse colaborador para conversar. Raquel, você é especialista em gestão de pessoas e educação corporativa, né? Como fazer esse líder entender que ele precisa cuidar da saúde mental do seu colaborador? Acho que é um grande desafio, né? É um desafio, porque nós temos o controle da nossa ação. A gente não consegue ter o controle da ação do outro. Então, como você mesmo perguntou, como é que eu vou saber se ele está depressivo em casa porque ele está com problema familiar ou se ele está depressivo porque ele não consegue atingir as metas e os resultados que a empresa está pedindo? E então, por isso que existem ferramentas que as lideranças usam, que é justamente isso, para que os colaboradores possam chegar até a liderança e conversar mesmo. Através de pesquisas ou através de relacionamentos. Hoje, o ambiente corporativo, semana passada eu ouvi uma frase que doeu meu coração. Ela disse assim: Raquel, o ambiente corporativo está cruel. Eu falei assim: não deveria, porque é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Deveria ser algo agradável de se viver. Mas por quê? Porque são compostos por pessoas e as pessoas são indivíduos complexos, cada um carrega as suas cargas emocionais. Então, a rotina de um ambiente corporativo qual é? Pressão, metas, reuniões, problemas que a gente precisa resolver. Mas quem vai fazer tudo isso são as pessoas. Então, eu percebo hoje que o ser humano está com uma dificuldade de foco. Hoje a gente está aqui, mas aí começa a pensar no problema que você precisa resolver de tal setor. Nós mulheres pensamos, como é que estão nossos filhos, se eles estão bem alimentados ou se alguém vai buscá-los na escola. Aí começa a pensar no problema que o vizinho ou alguém da sua família tem. Então a nossa mente ela não para e a gente precisa focar e a gente precisa parar. Nossa mente precisa descansar, senão a gente não consegue. Eu acho que hoje em dia a gente está cada vez mais pensando mil coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo muitas cobranças, cada vez mais cobranças no espaço corporativo. Então chega um ponto assim que você não sabe mais para que lado correr, né? Isso tudo gera um desgaste, uma pressão, uma exaustão. E isso que a Eliane falou, de que os líderes, eu tenho que cuidar agora mais da saúde mental do meu colaborador e da minha, né? Como líder e dono dessa empresa, aí sim vem o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, que faz parte de um cargo de liderança. Então, um colaborador seu não vai chegar e vai dizer assim: Raquel, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Não, jamais. Ele vai entrar na minha porta e vai dizer: Raquel, preciso resolver tal problema. E quando você tem esse autoconhecimento e essa autorresponsabilidade, você vai saber como gerir as suas emoções. Então, eu tenho uma válvula de escape. Quando eu estou muito cheia, Fabiola, com vários problemas para resolver, eu vou correr. Então, a atividade física para mim é uma válvula de escape. E a corrida é algo que libera, né, esse nosso hormônio do estresse, faz com que eu consiga alinhar os meus pensamentos e aí surgem várias ideias e várias quebra-cabeça que estava confuso na minha cabeça começam a se encaixar. Então, uma das coisas que para mim faz uma diferença na minha rotina como liderança, que eu exerço um cargo de liderança, é fazer exercício
exercício físico, fazer uma atividade física. Fazer terapia também é muito bom. Porque na verdade o líder, ele precisa, como líder, ele precisa ter um controle sobre o seu time ali, sobre os seus colaboradores, mas ele também é ser humano, né? Ele também tem os mesmos problemas em casa, tem a mesma cobrança, a mesma pressão, né? Tem ali um chefe maior que cobra dele, e aí ele precisa cobrar do colaborador, e aí vai virando uma bola de neve, né? Aí é que entra a autorresponsabilidade. E às vezes esse líder é o que mais sofre burnout. Sim, vários. É muito sobrecarga. E aí acaba fazendo um assédio moral sobre o colaborador, né? Às vezes porque ele também está estafado, está no limite, e aí a onda estoura e aí vem o mais os fraco. conflitos. E acaba sobrando pro colaborador, né? E Exatamente. aí vem os conflitos. Eliane, e como convencer o empresário, né? O líder ali, de que ele precisa trabalhar a mente do colaborador dele e que isso não é um gasto? Pois é, agora não vai mais nem ter que convencer, é lei, né? Ele só vai ter que cumprir. Eles são Ele vai ser obrigados, auditado sim, por a gente isso. vai ter que ir amolecendo eles, né? Trabalhando a mentalidade, né? Sim. Muito título de informação. Mas assim, a empresa já... Quem que vai fazer essa avaliação, tá? Primeiramente, não é ninguém empresa. Explica pra gente como que é o processo, Isso, como que começo. começa o PGR ali, a avaliação. Normalmente são os escritórios, né, de medicina, segurança Medicina do do trabalho. trabalho, Medicina do trabalho, que a empresa já tem. E aí tem gente que eu falo assim, você já está vendo sobre NR1, você já está sendo atendido. Meu escritório de segurança do trabalho já está vendo. Mas eles só fazem avaliação, tá? Isso é bem importante. Eu visitei alguns, e os que eu visitei, nenhum está fazendo a parte do contínuo. Tem uma porque a lei no pede trabalho, né? avaliação e gerenciamento contínuo. Essa é a lei. Então, a segurança do trabalho vai fazer a avaliação dos 13 riscos psicossociais, junto com os outros. Então, a sua empresa já faz o PGR, agora ela precisa incluir e enviar a coisa social. Então, tem prazo para isso. Então, vai precisar enviar esse relatório. No relatório já vai mostrar o que deu de agravante, né, médio, baixo e alto ali, as alterações. Então, sobre aquele resultado, precisa se fazer algo. É fato. Né? Então, quem que vai fazer? Aí talvez um RH bem preparado que a empresa já tenha. Esses mentores, que nem eu vou estar fazendo isso, né? Já estou fazendo essa parte, psicólogas organizacionais, né? Então assim, não é que você tem que ter alguém lá dentro da tua empresa. Eu tenho que contratar alguém para isso. Que preste o serviço. Não, pode ser alguém com alguma consultoria, né? Que faça esse serviço, que vá lá pelo menos uma vez no mês. E aí assim também não é fazer qualquer coisa. É um plano de ação montado em cima dos riscos que deu na tua empresa. Aí a partir do momento que você fala que é contínuo, pelo menos todo mês alguma coisa. E daí o empresário já entende que é um gasto a mais, né? Que ele vai ter que pagar. Mas e não é tão alto, aí é uma palestra. Já tinha os EPIs que ele tinha que gastar, né? Os EPIs para os colaboradores. Exato. Os colaboradores. É o EPI emocional. Agora vai ter o EPI. O EPI emocional, exatamente. Mas por outro lado, eu sempre, quando eu escuto essa conversa indo para este rumo, dá a impressão que todas as empresas estão no caos. Mas não. Né? Tá todo mundo querendo se matar dentro do ambiente de trabalho. E existem empresas que valorizam já a sua saúde mental. Então, essas empresas que fizeram, por exemplo, lá no início do ano esse diagnóstico, né? Então a gente faz o diagnóstico, você monta um plano de ação, executa esse plano de ação, mede os resultados, faz lá o relatório. Se esses resultados estão positivos, o time que está ganhando não se mexe. Né? A gente faz a manutenção disso que já está dando certo. E é muito mais fácil fazer a manutenção do que fazer toda a implantação do plano. Né? Então, dependendo do tipo que essa organização está, sim, no começo vai ser trabalhoso, mas nem todas terão esse trabalho. Porque depende também de como já a empresa entende a saúde mental do colaborador. Isso. Sim, hoje em dia tem muito empresário consciente disso, né? E você sabe, falando assim de empresas, né, que investem, que já fazem isso, muitas aqui em Sorriso fazem, mas eu lembrei agora quando eu estava fazendo minha formação na NR1, foi apresentado para nós o caso Google, né? Porque o Google, ele tem fila de espera para tu entrar para trabalhar lá. Ele tem fila de gente querendo ir, de currículos. Por quê?
porque ela foi classificada uma das melhores empresas psicologicamente seguras para se trabalhar. Sabia? É esse o quesito. Pesquisaram porque o Google é a empresa mais procurada para se trabalhar. Né? Entrevistaram todos os funcionários, os familiares. Foi uma pesquisa muito grande, chama Caso Aristóteles. Dá para até pesquisar isso. E aí chegaram à conclusão de que é a empresa mais segura psicologicamente para se trabalhar. Um dos melhores ambientes, que mais se valorizam as pessoas, os resultados. Bem interessante. Eu tenho um sobrinho que trabalha no Google. É invejável a vida que ele leva. Olha só. E não é que tem pouco trabalho. Exato. Tem um sonho de consumo. Ele não tem casa. Ele viaja pelo mundo. Ele não tem casa. E ele viaja pelo mundo e lá onde ele vai, ele abre o notebook dele e vai trabalhar. Ele é programador do Google. Olha só. Que legal. Muito bom. Eu tô atendendo uma empresa que o resultado deles deu, nossa, pouquíssima coisa. Mas pouquíssimos itens mesmo ali alterado, né? Pequenos ajustes. Pequenos. E a gente vai fazendo que nem a Tupiara falou, manutenção, né? Todo mês a gente traz um assunto, é sobre comunicação, é sobre crenças, sobre autorresponsabilidade, só vai fortalecendo. Dá pra fazer atividades externas, dependendo o que dá ali mesmo, né? Que nem você falou a questão do assédio, né? Como que a pessoa vai falar, né, que está sendo assediada, mas é anônimo, então é uma outra empresa que vai fazer essa avaliação e é de forma anônima. E a pessoa que pega o plano de ação, que vai fazer o plano de ação, que vai trabalhar com esse time, ele olha, né, ali, e se tem conversas também com a liderança para ver se aquelas respostas condizem. A gente faz uma investigação, né, porque não é tudo que os colaboradores falam que é bem assim, mas também tem outras que é bem assim. Coisas um pouco subjetivas demais então também. Não é que só o colaborador tem razão, que só o empresário vai ter despesas, não é, né? É todo um cuidado, né? Uma forma de avaliar, depois uma forma de se trabalhar. E aí eu sento com o empresário e falo assim, qual que é a tua maior dor aqui hoje? Além disso aqui, o que deu, o que nós podemos trabalhar, que tu acha que precisa? A gente inclui, né? Então não é engessado, né? Não é engessado. E pegando o gancho lá do comecinho, a NR1 surgiu para prevenir, na verdade, esses gastos que os empresários já estão tendo. Então ela não vem para você gastar mais, ela vem para diminuir os gastos, né? Só em 2000, porque essa lei foi de 2024, tá? Ela entrou em vigor em maio de 2025 e agora está começando a ser cobrada, né? Sim, então de 23, 2024 as pessoas irem se adequando e se acostumando com a ideia. Exatamente. Então os dados de 2024 são assim aterrorizantes, né? Que as questões da saúde mental, 33 afastamentos por hora no Brasil. Isso, na verdade essa NR1 ela foi atualizada justamente pela quantidade de afastamento que estava tendo. Por gastos, bilhões. Exatamente. E isso voltado ao ambiente corporativo. Então, por isso que foi atualizado. Só por burnout, 478 bilhões em um ano. As ações. É muito, né, gente? Muito. E aí tu diz assim, não, mas a minha empresa tá tudo bem, aqui é ótima a cultura, o clima, não vou fazer nada. Se acontecer alguma coisa que algum colaborador achar que pode entrar na justiça e vir um advogado, o Ministério do Trabalho, e falar assim, vocês estão sendo assistidos? Vocês têm um programa contínuo? Não tem. Então ele tem razão. Ele tem razão. Aí a gente Ou seja, porque um processo trabalhista dificilmente o colaborador perde. Exato. Então, Ou seja, mais... não tem como escapar. Não Ele tem. precisa Então, se assim, adequar, é uma certinho. realidade, Na né? verdade, é uma proteção. Não é um gasto a mais, é uma proteção uma proteção para a empresa, devido toda essa questão judicial e também essa questão financeira, porque realmente ele gasta quando um colaborador ele fica afastado. Só que uma das coisas que eu percebo no ambiente corporativo, né, que a rotina é muito intensa, é o comportamento das pessoas diante esse turbilhão de emoções e essa falta de gerenciamento. Então, muitas das vezes, a maior parte do conflito vem por falta de comunicação, que começou lá da liderança.
esses conflitos vêm justamente pelo comportamento que as pessoas têm dentro da empresa, porque não conseguem gerenciar suas emoções. Então, o que eu percebo? A empresa vamos lá fazer a nossa parte com a NR1, mas até que ponto o ser humano, agora eu vou falar como uma liderança, até que ponto o ser humano também está fazendo para se desenvolver? Até que ponto o ser humano também está fazendo para se inovar e ser um profissional dentro desse mercado de trabalho que está cada vez mais dinâmico e exigindo vários tipos de competência? Porque hoje, a gente como gestores, a gente contrata um profissional através do currículo e as competências técnicas, mas quem define o tempo que esse colaborador vai ficar lá é o comportamento dele. É o comportamento. Aí a pessoa pode ter um currículo maravilhoso, mas ela não consegue trabalhar, né, com outras pessoas, tem problema de relacionamento, né, não consegue se comunicar. São tantas coisas, né, que envolvem e eu percebo que isso é um desafio para a maioria dos nossos empresários, principalmente daqui de Sorriso, porque nós temos muita dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para certos cargos, e por diversas razões. E aí entra a parte da liderança de educar o ser humano. A gente não é educado para a nossa família, para os nossos pais em casa. Dentro do ambiente corporativo também precisamos ser educados a conviver naquele ambiente corporativo, naquele clima organizacional. Então é importante que a empresa e que toda a liderança tenha conhecimento das suas políticas, da sua cultura, e cobrar isso dos seus colaboradores. E essa política e cultura tem que ter a visão humanizada do processo. Porque quem é que traz os resultados, as metas e toda a receita? São as pessoas. Elas que fazem parte desse processo. Então, falando agora como gestora, mas até que ponto cada ser humano consegue, né, se desenvolver para poder se destacar, para poder aproveitar aquele local e aprender, e não apenas só reclamar, não apenas só criticar, né? Eu participo de diversas reuniões, e aí a gente vê, né, diversos tipos de pessoas pensando de formas totalmente diferentes. Na questão da liderança, por exemplo, ainda tem muita gente que acha, mas é muito mimimi, agora eu não posso falar nada com o colaborador, eu posso cobrar ele, que já estou sendo, já estou gerando algum assédio, mas é importante que as pessoas entendam até onde é possível chegar sem que você afete a saúde mental da outra pessoa, né? Kiara, você fala melhor pra gente sobre isso. Como lidar? A gente também no ambiente de trabalho está pensando nessa percepção de gente como integralidade, e essa gente em sua integralidade não tem cargo. Então, o ser humano ele não tem cargo, lá na empresa ele tem. Então, independente de qualquer coisa, eu preciso ter respeito com o meu colaborador, com o meu superior, com qualquer pessoa. Exatamente. Com um colega de trabalho. Então, somos humanos, né? A gestão humanizada, porque somos humanos. Esse é um dos primeiros pontos. Outra coisa são modelos de gestão. Né? A gente tem, por vezes, gestores conservadores, gestores que ainda estão numa outra perspectiva e como lidar, por exemplo, com hierarquia. Então eu não tenho muita delicadeza, às vezes, para lidar com determinados colaboradores. E aí eu corro de fato risco, porque se eu não respeito, e aí o respeitar é falar de qualquer jeito, o não respeitar é tratar aquela pessoa com inferioridade, né? O respeitar é não considerar que aquela pessoa que está escutando isso tem reações para o outro. Quando eu não respeito o outro, sim, há consequências. E a consequência é do meu comportamento. Né? Eu sempre falo, quando os pacientes trazem questões do ambiente de trabalho, gestores, ou
gente tem que parar para pensar nisso. Vai dar um problema grandão daqui para frente. E aí entra essa parte que a Raquel falou. O gestor, o líder, precisa estar com a sua saúde mental em dia. Uma pergunta, por exemplo, que a gente faz: como é que você tem a segurança de que, se acontecer um problema como um assédio moral, o seu colaborador vai ter a liberdade de chegar a você e falar disso? Olha, se eu achar que o meu colaborador não tem coragem de falar isso para mim, por que ele não tem coragem de falar isso para mim? Porque a minha relação com o meu colaborador depende de mim. Opa, mas ele não fala para mim. Ele fala para meio mundo na empresa, que é pior, mas não fala para mim. É você mostrar que você é acessível. Essa é o ponto-chave. Como você mostra que você é acessível? Você perguntando ao seu colaborador como é a vida dele? Não. Eu uso uma prática no meu dia a dia que é muito simples. Eu deixo a porta da minha sala aberta. O ar-condicionado fica ligado lá, torando, mas a porta da minha sala sempre está aberta. Por quê? Porque ela mostra que eu estou acessível. E qualquer pessoa pode entrar, seja uma equipe de limpeza, seja a pessoa da recepção, seja a pessoa do comercial, seja a minha liderança maior, ela pode entrar a qualquer momento. Se estiver fechada é porque eu estou resolvendo algo importante, mas a maioria do tempo ela está aberta. Então existem costumes que a liderança pode exercer no seu dia a dia que mostra para os seus colaboradores que ela tem acessibilidade. Ou seja, a sua porta está aberta, mostra que você está aberta a ouvir o teu colaborador. Exatamente. Quando eu começo a atender as empresas, um dos primeiros treinamentos que a gente faz é sobre comunicação, né? Fala da importância da comunicação entre eles, que nem a Tupiara falou, fala para meio mundo, né? Fala para meio mundo, mas não fala para mim. Tá falando de mim para os outros, mas não fala para mim. Tá se queixando do líder, mas não fala pro líder, né? Então a gente faz um trabalho sobre comunicação, avalia como está a comunicação deles, e depois a gente faz uma roda de conversa bem aberta. O líder começa a falar como ele se sente, como ele gostaria que os colaboradores falassem. Cada colaborador fala também. É bem interessante. Então, alguns assuntos não podem deixar de ser trabalhados, que é a comunicação, que é a autorresponsabilidade, que vem a questão de eu não posso falar nada para ele. Ele não se esforça, ele vem quando quer, ele trabalha do jeito que quer e eu não posso falar nada. A gente pode cobrar, a gente não pode ser exigente, porque daí nem vem mais. Nem aparece mais. Muito isso. Então não tem como não trabalhar a autorresponsabilidade. Então você começa com esse time trabalhando a consciência. Porque se você não abrir a consciência deles, não vai adiantar treinamento que for, NR nenhuma, que não vai trazer resultado. Aí isso é educação corporativa. Aí você tem. É nesse programa contínuo, entendeu? Cada mês uma coisa, ou a cada 15 dias, e bater muito forte. É a mesma coisa você falar para seus filhos depois do almoço: olha, tire o prato da mesa, põe na pia. Mas quando vem um diferente falar, eles obedecem. Pois é. Aquele negócio que santo de casa. Homem não faz milagre, né? Tem um empresário que falou assim, e ele é muito desenvolvido, esse meu cliente. Ele falou assim: Eliane, eu sei que você vai falar tudo que eu falo pra eles, mas eles vão ouvir. Eles vão te ouvir. Sim. Santo de casa não faz milagre. Mas eu preciso que alguém diferente venha aqui falar com eles. Claro, você tem ferramentas diferentes, mas assim, o tema é o mesmo, né? Batido sempre na mesma tecla. Mas às vezes uma ferramenta que você aplica de uma forma diferente já gera consciência. Porque, gente, tem uma ferramenta tão simples, eles falam que eu nunca tinha olhado dessa forma para a comunicação. Então, é muito válido. E a comunicação é um dos problemas que mais traz conflitos no ambiente corporativo. É a comunicação. É o grande desafio, né? Eu sou comunicadora, eu sei bem disso. Meninas, nosso tempo está estourando, é um assunto que a gente poderia ficar muitas e muitas horas aqui falando, né? Cada uma na sua área, na sua especialidade, aí poderia estar trazendo muito mais informação pra gente, mas né, precisamos finalizar. E quem quiser saber mais, venha no estande da CDL, que teremos as nossas colegas para falar com a gente, né? A Raquel e a Eliane também vão fazer mini mentorias aqui com a gente, estão todos convidados. E eu agradeço. Tupiara, obrigada pela tua participação.
os convites, adoro falar sobre liderança, sobre saúde mental. E é um tema gostoso, né? Gostoso, a gente vai discorrendo e quando vê o tempo voa. Exatamente. Muito obrigada, Fabiola. Eliane, obrigada a você também. Eu que agradeço, né? Esse convite de suma importância, né? Quanto mais informação a gente trazer para os nossos empresários, melhor, né? Então, muito válido essa ação da CDL, né? E também quem quiser saber mais sobre os nossos trabalhos, né? Nossos Instagrams, né? Tem bastante coisa na rede social. Eliane Correia Coach, tem meu contato lá também. Só chamar para tirar dúvidas, né? Isso aí, daqui a pouco você vai falar mais sobre NR1 pra gente aqui, né? Então tá bom, obrigada meninas, é isso. Ótimo. Obrigada.